Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre alimentação e nutrição. Vamos lá? Quando a gente fala em emagrecimento, é muito importante a gente entender essa diferença. Por quê? Porque não basta só a gente se alimentar, nós precisamos nutrir o nosso corpo. E a nutrição significa que as vitaminas e os minerais chegaram ali dentro das nossas células. É uma nutrição celular. E para isso, é importante que você entenda a diferença entre caloria e nutrição, por exemplo. O que a gente deve escolher na hora da gente montar um prato quando o nosso foco está em alcançar uma vida livremente magra? Para você ter clareza e responder essa e outras questões em relação às escolhas alimentares, é preciso que você entenda duas coisas. Primeiro, a caloria, ela nada mais é do que uma unidade de medida referente à quantidade de energia que tem naquele alimento. E a nutrição é o princípio ativo que contém em cada alimento que tem uma funcionalidade específica dentro do nosso corpo. Diante dessa clareza, fica mais óbvio de que a forma que nós devemos fazer as nossas escolhas na hora de selecionar os ingredientes para que a gente possa montar o nosso prato saudável. E a nossa sugestão é manter a atenção sempre na nutrição e utilizar as calorias para ser ainda mais específico e assertivo para montar o seu prato que vai acelerar a sua jornada para uma vida livremente magra. Mas calma, você vai entender um pouquinho mais nas próximas páginas desse e-book. A primeira coisa é você entender o que são nutrientes. Nós temos dois tipos de nutrientes: os micronutrientes e os macronutrientes. Os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. São as substâncias que devemos consumir diariamente em menores quantidades. Eles são encontrados nos fatores, por exemplo, botânicos, nas frutas, nas verduras, nos legumes, nas plantas. E uma curiosidade é que os micronutrientes, eles não contêm calorias significativas. E por conta disso, a gente pode dizer que eles não contêm calorias. Em contrapartida, nós temos os macronutrientes, que são carboidratos, proteínas e gorduras. São substâncias que a gente deve consumir diariamente e em maior quantidade. Por exemplo, os carboidratos, as fontes de carboidratos são as frutas, os legumes, os cereais integrais. As proteínas, as carnes, peixes, frango, leite derivado, ovos. Gordura boa, oleaginosa, salmão, abacate, coco, chia, que a gente encontra aí nesses alimentos também uma quantidade boa de gordura. Os macronutrientes, eles são responsáveis pela construção e reparação corporal e eles fornecem para a gente energia. E eles funcionam como um pilar estrutural e também funcional do nosso organismo como um todo. É por isso que é muito importante a gente entender que os macronutrientes é que têm calorias e que é através deles que nós vamos conseguir baixar a caloria ou aumentar a caloria e atingir o nosso processo de emagrecimento. E para isso, vamos falar um pouquinho sobre a densidade nutricional, que é a chave para o emagrecimento definitivo e saudável, que é a escolha certa para uma jornada livremente magra. É importante que você entenda que para emagrecer não basta a gente contar caloria. Essa técnica, essa dieta que muitas pessoas propõem, que é para contar caloria para conseguir emagrecer, ela pode te confundir, gerar carência de nutrientes e ainda prejudicar a sua saúde. Então, é necessário entender a diferença entre alta densidade nutricional, ou seja, alimentos que são ricos em nutrientes, e baixa densidade nutricional, que são os alimentos que são pobres em nutrientes, para que você possa fazer as trocas inteligentes e as combinações certas para o seu processo de emagrecimento. Por exemplo, uma unidade de ovo cozido tem em média 82 calorias, enquanto que uma colher de brigadeiro tem em torno de 72 calorias, mais ou menos 20 gramas de brigadeiro aí. Só que se você for pegar um ovo cozido e um brigadeiro, é impossível dizer que o brigadeiro é mais saudável do que o ovo. Então, não é porque você tá ali numa dieta e que você, então eu vou trocar. Então, em vez de eu comer o ovo, eu vou comer
O brigadeiro, porque em termos de caloria é a mesma coisa, mas nutricionalmente falando, não tem comparação nutricional um brigadeiro e um ovo. São números semelhantes, mas entretanto existe um abismo nutricional entre eles. Então é importante você entender como analisar a densidade nutricional para acelerar a sua jornada, que é um mecanismo mais poderoso para acelerar o seu processo de emagrecimento e te ajudar a fazer isso de forma saudável e equilibrada.